Flamengo goleou a Portuguesa lá em Uberlândia, Minas Gerais, e é o novo líder do Cariocão. O olhar atento, a comemoração contida e aplausos. Muitos. Em vários momentos. Contra a Portuguesa em Uberlândia, o Felipe Luiz escalou um time quase todo reserva, mas com nomes fortes do elenco. Como a gente vai falar de time reserva ou time alternativo com Arrascaeta, Juninho, Luiz Araújo, serve para que eles possam se desenvolver e me deixar com dor de cabeça. Foi também a estreia do experiente Danilo como titular. O zagueiro correu, orientou, fez bons cortes e comemorou cada um dos 5 gols. O primeiro foi depois desse cruzamento do Luiz Araújo. Na sobra, o Arrasca mandou uma bomba. Defesaça do Douglas, a bola explodiu no travessão e voltou para o Juninho fazer o primeiro dele pelo Fla. Boa sorte, Juninho, boa sorte! Juninho! Para colocar a bola no fundo da rede! Na comemoração, homenagem para o Varela, que perdeu a mãe há 2 dias e foi liberado para ficar com a família. Nosso companheiro está passando por uma situação muito difícil e queremos mostrar para ele todo o nosso carinho, que estamos juntos e apoiando ele mesmo de longe. No segundo tempo, o Ayrton Lucas cabeceou e o Douglas defendeu. Na sobra, o Luiz Araújo fez 2-0. Luiz Araújo, primeiro gol dele no jogo! Nem deu tempo de comemorar direito. Logo na sequência, o Daniel Salles foi derrubado pelo Eli Clay na área. Pênalti para o Flamengo aos 12 minutos! Arrascaeta na bola, gelado. Meteu uma cavadinha. E que golaço! Tem golaço de pênalti, tem golaço de pênalti. O Douglas ficou parado no meio do gol e ainda assim não alcançou. E olha só o passe absurdo do Arrascaeta para o Matheus Gonçalves. 4-0 Flamengo. Um tapa, um deboche do Arrascaeta que joga muito. No finzinho, o Wallace Ian, de 19 anos, marcou mais um. 4 gols dele, artilheiro do Fla na temporada. 5-0. Goleada e 4ª vitória seguida do novo líder do Cariocão. Sem os titulares e com um jogo a menos que metade dos times do campeonato. Cada vez que joga assistência, gol, é decisivo, eleva o nível do time, então com certeza fico feliz de ter essas opções, essa dor de cabeça. Para um treinador sempre é importante que ter opções, ter concorrência entre eles, que eles possam competir pela posição, pela vaga no time, que eles falem no campo e aí quem quebra a cabeça sou eu. Quero elogiar novamente a partida do Luiz. Pedro Henrique Torre, com as informações do lado do Flamengo, que venceu, rodou o elenco também, conseguiu dar minutagem para alguns jogadores e conseguiu fazer o resultado. Pedro. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, abraço para o Bruno, também para o Jailson, para o Marra, todo mundo aí no Sport Center. Não teve sururu, não teve sassarico, mas teve um sapeca iaiá, foi o que o Flamengo fez ontem contra a Portuguesa lá em Uberlândia, Minas Gerais. Foi uma vitória bem impactante, goleada, 5-0, enfim, o Felipe Luiz conseguiu, como você disse, rodar bastante esse elenco, observar até mais, né, ter novas observações aí sobre esse elenco. Ele segurou todo o time titular que foi campeão da Supercopa no último fim de semana, guardando mesmo para o Fla-Flu de sábado, 16h30 no Maracanã. E aí, de quebra, conseguiu ali uma liderança da Taça Guanabara. O Flamengo chegou ali aos 13 pontos e 5-0, abriu bastante. Enfim, os jogadores foram bem. O Arrascaeta conseguiu ir muito bem, enfim, fez um gol de pênalti de cavadinha. O Wallace Ian, vice-artilheiro do Campeonato Carioca agora, com 4 gols, entrou no segundo tempo, fez gol também. Enfim, deu para aproveitar bastante. Danilo na defesa. Enfim, o Felipe Luiz fez as suas observações e fica com aquela, assim, de repente aquela duvidazinha, talvez um comichão na orelha, né? Aquela duvidazinha
Então ele falou sobre isso, sobre ter um elenco farto, que vai dando opções cada vez mais para essa sequência de temporada. E o Juninho, claro, fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. A gente ouve agora um pouquinho do Filipe Luiz. Para um treinador sempre é importante ter opções, ter concorrência entre eles, que eles possam competir pela posição, pela vaga no time, que eles falem no campo e aí quem quebra a cabeça sou eu. E a gestão, quem vai fazer sou eu, os problemas que vai resolver sou eu, mas é muito bom ter essas opções, né, desses jogadores que são tão importantes. Muito difícil falar de time alternativo com o time que eu entro no campo hoje, né? O time é muito forte, pode bater de igual para igual com o time que jogou na final. Então, eu não vejo, estou usando os reservas, eu vejo que estou dando minutos para todo mundo, eles estão me deixando com dor de cabeça, estão tendo os minutos para poder jogar. E como a gente vai falar de time reserva ou time alternativo com Arrascaeta, Juninho, Luiz Araújo, Cebola, Everton, Alan, todos, como eu posso falar de time alternativo? É muito difícil, então serve para que eles possam se desenvolver e me deixar com dor de cabeça. Tá aí, é difícil mesmo, né, ficar falando sobre time alternativo com esses nomes que ele disse aí. O Luiz Araújo, mais uma vez, entrou bem também, fez o seu gol. Enfim, um Flamengo muito bem. Como eu disse, Mari, Bruno, um sapeca iaiá, 5-0 para cima da Portuguesa. O Flamengo já na ponta da tabela. Claro que ainda falta ali o Volta Redonda atuar nessa rodada e tudo mais, mas o Flamengo foi lá e fez a sua parte. Muito obrigada, viu, Pedro, pelas informações. E cada semana você vai se preparar. Você tá ferrado, tá? Até o fim do ano, eu quero termos rebuscados ou coloquiais também podem ser, pra gente falar sobre folclóricos, pra gente falar sobre futebol. O sapeca, então, do Flamengo. E eu acho que essa palavra do Filipe Luiz, que o próprio Pedro destaca, assim, como que você vai falar de um time reserva quando você fala de Luiz Araújo, Arrascaeta, Cebolinha, Danilo. Alan, Danilo e mesmo assim o Juninho, que é um cara que tá para ganhar a posição. Você tem essas opções, é sacanagem pro lado do Filipe Luiz no melhor dos sentidos, né? Ele já falou algumas vezes que se ele não conseguir fazer esse time jogar, a culpa é dele, porque realmente tem muitas opções para todas as posições, basicamente, do time. Fez a contratação do Juninho, que era basicamente por conta também da ausência do Pedro, da lesão. Mas o time ontem jogou bem, não só pela goleada. O Danilo, pelo lado direito, estava até falando aqui com o Marra em off. O Danilo que apareceu bem, fazendo lançamentos, boas inversões de jogo lá para o Everton Cebolinha, que estava aberto pelo lado esquerdo. Então o Danilo com um bom passe, acionando bem o Cebolinha nas costas e indo bem a questão de ataque. O Alan novamente foi bem, jogando ali pelo meio, bem combativo, mas também bem com a bola no pé. Não só tocando a bola para o lado, tocando a bola para frente, que é importante. E o Luiz Araújo, eu já falei isso aqui, eu repito, para mim que ele vai ganhar uma vaga nesse time, jogando centralizado até ali por dentro. Pode ser um segundo atacante, pode ser um companheiro de ataque interessante atrás do centroavante. A verdade é que assim, a gente pode elogiar Luiz Araújo, a gente pode elogiar Cebolinha, pode elogiar o Alan, Danilo. O torcedor fica feliz de ver o Arrascaeta com a camisa 10 e jogando, né, Marra? Ah, não, claramente, porque aí conecta muito com a história recente do Flamengo, né? Tão vencedora do Flamengo, do Arrascaeta. Para mim tem uma outra coisa maior agora, além dos resultados, além da sequência positiva, que é a gente daqui tendo a oportunidade de observar a carreira do Filipe como treinador. Eu já vi essas mesmas entrevistas coletivas com técnicos tendo muita dificuldade com elencos grandes, elencos bons, e parece que isso é difícil, parece que é complicado. Nossa, mas o que eu vou fazer com tanto jogador bom? E às vezes você se pega caindo nessa narrativa, porque sim, é difícil às vezes cuidar do ego do jogador, cuidar do empresário, cuidar do... O Filipe não tem medo de falar, ele sabe que o elenco é bom, ele sabe que o trabalho é um trabalho de ficar ali fazendo avaliações a cada jogo, e o Filipe é um treinador muito jovem. Ele não está, assim, usando subterfúgio linguístico para escapar. Ele fala, o trabalho é difícil mesmo, mas é o melhor trabalho que tem. E se eu não conseguir, a culpa é minha. Então, assim, isso é muito legal, da gente observar um treinador que não está escapando da função dele. Tomara que o Filipe consiga mesmo.
E eu acho que ele acessa o jogador desse jeito também, né? Não, porque às vezes o treinador fala que tem muito jogador bom, todo mundo vai buscar seu espaço. Você sabe que é balela. Do Felipe Luiz não parece ser balela, né? Porque às vezes o cara tem um time dele ideal, fala que tá todo mundo disputando, mas você sabe que não tá. Com o Felipe, não. 11 ali. O Wallace Ian, mais uma vez, entrando, fazendo gol. Você não acha que ele vai ganhar uma oportunidade? O Everton Araújo, ele falou sobre a importância do jogador também. Então, assim, outros nomes que vão aparecendo nessa trajetória, né? E até a própria história do que ele falou do Alcaraz, que a conversa... Ele usa o exemplo do Everton Araújo falando do Alcaraz na outra coletiva. O Alcaraz foi lá, qual é o meu lugar no seu time, no seu modelo de jogo? Ele falou, você é a minha opção tal jogando de volante, você é a opção tal jogando de 10, e a opção de meia é essa. Então, se você quiser ficar com a gente, você vai ser muito útil e tudo mais, mas, estou te falando a verdade, você vai ter que batalhar. Se você não quiser achar que é melhor ir pro Everton, você pode ir. Ele até jogou, fez gol e saiu, Exatamente. Né? O Felipe Luiz está sendo uma grata surpresa de observar não só modelo de jogo, mas também de ver como ele está se portando nas coletivas. Tem muito dedo do Felipe, com vídeo, com treinamento em campo, o cara ter noção daquilo tudo que ele pode fazer pro setor dele. Você pega os movimentos do time do Flamengo, tanto de arrastar a zaga para frente, arrastar para o outro receber entre linhas, os movimentos para receber no corredor lateral, no corredor central. Então os jogadores, eles sabem, e isso é uma coisa que eu vivi muito dentro de campo, você saber fazer o sem bola e o com bola. E os jogadores do Flamengo... E coordenado com seus companheiros. E já estão automatizados. E isso no início do ano ainda. Então... muita margem para crescimento. Muita margem para crescer. E os jogadores ainda. A gente falou do Arrascaeta, do Luiz Araújo, do Cebolinha. Os três voltando de contusão e jogando. O Alan acho que fez um bom jogo de novo. O Alan mais um... Ele participou super bem, que aí é um jogo para ele legal, porque ele consegue ter espaço pela maneira que se posiciona esse Flamengo, ter espaço para ser esse suporte, fazer a bola andar. E aí isso ele fez bem hoje. E aí você consegue potencializar os jogadores mais novos, né? Matheus Gonçalves fez gol, o Wallace Ian também. O Arrascaeta fez um belo jogo, o Arrascaeta voltando, ritmo, né? Essa cavada dele acho que é a primeira, que o goleiro espera, dá quase para pegar, não consegue, eu não entendi bem o que fez o Douglas Borges ali, o goleiro ele da ia saltar. Ele acertou, ele ficou no meio e aí tropeçou, aí apareceu um Gasparzinho ali, acho que deu uma rasteira nele. Eu acho que ele foi saltar e desistiu, aí a bola passou por cima dele. Ele pensou certo e desistiu e quis voltar, não deu. Não deu, agora já era. E aí, essa defesa, né, uma defesa espetacular, mas depois ele fica procurando depois ele bola, se perdeu, né? Não achou a bola. Mas foi uma defesaça mesmo, mas aí o Juninho, ele consegue desencantar, né? E para ele é importante também esse gol, até para dar mais confiança, para dar mais... mas dá mais liberdade dentro de campo, acaba que fica preso. E no próximo final de semana tem Fla-Flu, né? Então o Felipe conseguiu poupar seus principais jogadores também para o clássico contra o Fluminense no final de semana pelo Campeonato Carioca. Clássico, né? Oi? Tem Fla-Flu, tem Grenal, agora porque Atlético Cruzeiro. Pelo menos nisso a Federação Carioca agiu corretamente, deixou os clássicos, obviamente, para a parte final da fase de classificação, porque está todo mundo poupando no início, né? O início do Campeonato Carioca ali é todo mundo com um time muito jovem, né? Um time de garotos, para que os jogadores pudessem ter férias e preparação, uma preparação mínima. Então agora vem uma sequência de clássicos. O Fluminense hoje enfrentou o Vasco, depois enfrenta o Flamengo. Já havia enfrentado o Botafogo na semana passada. Sobre essa vitória do Flamengo, vitória não, a goleada acachapante do Flamengo sobre a Portuguesa da Ilha do Governador, jogando no Parque do Sabiá, né? O mando era da Portuguesa. E o Flamengo não tomou conhecimento do adversário, principalmente no segundo tempo, né? No primeiro tempo, o Juninho marcou o gol dele, o primeiro, depois de uma bomba do Arrascaeta, né? A defesa do goleiro ali da Portuguesa, a bola batendo no travessão e tal. E depois o Juninho mostrando oportunismo, cabeceando para o fundo das redes. Tá? Depois, no segundo tempo, nossa, foi um passeio com o gol do Luiz Araújo, Arrascaeta... Matheus Gonçalves, Wallace Ian, como é bom esse jogador, como é bom um time bem treinado, que potencializa, eu sempre falei sobre isso, né? Tem muito jogador que é tirado para bagre, por isso que eu quero ver mais do Lohan, por causa daquele time horroroso do Kleber dos Santos, e aí quando joga o time treinado pelo Felipe Luiz é outra história, é um puta de um técnico. Felipe Luiz é um excepcional técnico, já são 19 jogos e apenas uma derrota à frente do Flamengo, né, do time profissional do Flamengo, isso num jogo muito esquisito contra o Fluminense, né, que o Flamengo perde para o Fluminense, é a única derrota do Felipe Luiz, mas de resto, cara, o que esse cara tá fazendo é um absurdo.
potencializando vários jogadores, né? Gostei muito da estreia do Danilo como titular também, jogando ao lado do Cleiton, né? O Flamengo jogando num 4-2-3-1, mais uma bela atuação do Alan. Gente, é o time reserva do Flamengo, mostrando muita força contra uma Portuguesa que vinha de 4 derrotas consecutivas, mas ainda assim, se a gente pegar aquele Flamengo do início do Carioca, não conseguiria ganhar a Portuguesa, né? O Flamengo foi lá e meteu 5. O Matheus Gonçalves é um jogador que ainda precisa ser trabalhado, né? Um jogador de muita categoria. Certa vez o Mário Jorge, em entrevista até ao canal, disse que o Matheus Gonçalves era o jogador mais promissor da base, né? Então a gente vai vendo um Flamengo com muitas possibilidades, é um Flamengo muito promissor. É bem verdade que estamos apenas no início da temporada, vale a pena dizer isso. É um Flamengo que ganhou, por exemplo, do Botafogo, como quis, por 3-1 no último final de semana, e poupa seus titulares para o jogo contra o Fluminense no próximo sábado. Esse vídeo está sendo gravado antes do jogo entre Fluminense e Vasco, mas é um Fluminense desesperado, né? Desesperado, que precisa vencer o Vasco da Gama para continuar sonhando aí com uma possibilidade de classificação. Então o Flamengo vai enfrentar um time ainda numa condição muito ruim. E esse time do Fluminense é muito mal treinado pelo Mano Menezes, embora tenha bons jogadores ali. Então o Felipe Luiz mostra que esse time do Flamengo é muito forte e vai brigar por muita coisa grande nessa temporada. É claro que existem ali aquelas possibilidades de perder o técnico. Isso aí faz parte, pertence ao futebol. O Felipe Luiz é um cara muito bem quisto no futebol europeu, então isso pode acontecer, tá? Mas não acho que vai acontecer agora, mas pode no futuro ele receber um convite do futebol europeu. Mas gostei de ver o Flamengo nessa partida, mais uma vez, principalmente no segundo tempo, né? Jogando com Everton Araújo, Alan, Luiz Araújo, Cebolinha. Que boa notícia ver o Cebolinha, né? Que acabou sendo substituído aos 16 minutos ali do segundo tempo pelo Matheus Gonçalves, e o Juninho marcando gol também. Dos jogadores da frente ali, todos marcaram gols, menos o Everton Cebolinha. E o Luiz Araújo tá jogando, tá pedindo passagem, gente. Tá pedindo passagem. Não sei se o Michel, que não treinou mais uma vez, vai conseguir manter a condição de titular absoluto desse time do Flamengo, né? O Bruno Henrique, gente, disso não se fala. É bem verdade que isso foi reportado em primeiro lugar pelo Paparazzo Rubro-Negro, que ele recebeu uma sondagem do time do Santos, mas o Bruno Henrique não vai sair do Flamengo. Pode ficar tranquilo. O Bruno Henrique, que é um dos maiores jogadores da história do Flamengo, um ídolo de verdade. O Flamengo, mais uma vez, mostrando força, derrotando a Portuguesa da Ilha do Governador. É isso aí, nação rubro-negra. Eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira, depois dessa goleada histórica. Que goleada histórica foi essa, né, do Flamengo pra cima da Portuguesa, né? Então, assim, eu tô muito feliz. Vamos torcer para que o Felipe Luiz consiga ainda mais extrair o melhor de cada jogador. O que esse cara tá fazendo na frente do Flamengo é algo assim absurdo. E ontem na coletiva, para quem não viu, né, o Felipe Luiz disse que quer transformar o Flamengo num Barcelona, onde que a base até o profissional jogue da mesma forma, de forma agressiva, de forma ofensiva, que é a cara do Flamengo, de vencer, vencer, vencer. O Flamengo tem uma pressão assim gigantesca. Então, assim, parabéns ao Felipe Luiz. O Flamengo tem tudo para chegar 100% no Super Mundial de Clubes. E assim, eu tô muito feliz, né, que o Felipe Luiz está conseguindo fazer jogadores que estavam embaixo jogar bola, como o Alan, né? O próprio Juninho fez gol ontem, já desencantou. Então é parabenizar todo mundo, né? E vamos torcer para que o Flamengo consiga conquistar muitas coisas nessa temporada. Falando agora de Mercadão da Bola, né? O Zenit ofereceu uma proposta milionária para o Gerson, né? O Flamengo recusou, mas o time russo está disposto a aumentar a proposta para levar o Coringa. Então, assim, o Flamengo aceita negociar o Gerson na casa de 35 milhões de euros, né? Seria uma baita grana, com poucas parcelas, ou à vista ou com poucas parcelas. Então, assim, o Flamengo quer deixar o caixa ainda mais com um fluxo de caixa ainda maior, como o Rodolfo Landim deixou o Flamengo, né? Porque o Landim deixou o Flamengo no vermelho, né? Comprou um monte de jogador, comprou o Carlos Alcaraz por uma quantia assim absurda, e a gente viu
é um menino que não se encaixa como na filosofia, né, de jogo do Flamengo. E agora o Flamengo tá mirando contratações como o atacante Merentiel, tem o Lucas Paquetá, Dybala também está circulando, o próprio Vitor Roque, né? O próprio Jorginho tá muito próximo de assinar um pré-contrato. Tem outro meio-campista para jogar no lugar do Arrascaeta também, que o Flamengo está analisando. Então, assim, por isso que eu peço para vocês sempre, se inscrevam no canal, para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo no nosso clube de regatas do Flamengo. Amigas e amigos, eu tô indo nessa e até a próxima!